Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma oportunidade Deus nos concede estarmos aqui para estarmos tratando com vocês de mais um tema extraído das Sagradas Escrituras. Nesta oportunidade, eu quero estar falando com vocês a respeito, não propriamente de uma doutrina, não propriamente de um tema sobre questões teológicas, mas eu quero estar falando com vocês a respeito de um personagem que eu julgo ser dos mais importantes na história da Igreja Cristã. Eu gostaria que nós pudéssemos estar lendo no livro de Atos, no capítulo 6, os versículos de 1 a 7, e depois no capítulo 7, de 54 a 60. Então, lendo aqui de 1, Atos 6, de 1 a 7. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração. Vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, impuseram-lhe as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes também obedeciam à fé. Agora vamos ao capítulo 7, nos versículos de 54 a 60. E ouvindo eles isso, enfureciam seus corações. Esses os judeus, os líderes da religião judaica de então. Ouvindo eles isso, enfureciam-se os seus corações e rangiam seus dentes contra ele. Mas, estando ele cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram-se unânimes contra eles. E expulsando da cidade o apedrejaram, e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que, em invocação, dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, uma coisa eu gostaria de estar salientando nessa oportunidade a respeito desse grande personagem da história da igreja, que aparece no começo das narrativas do livro de Atos. Eu, com a idade que tenho, em poucas oportunidades, ouvi alguém pregar a respeito de Estevão. Ouvi alguém falar a respeito das atitudes de Estevão. Ouvi alguém desenvolver uma pregação, um estudo sobre este personagem.
Nos primeiros dias das primeiras comunidades, ali chamadas de igreja primitiva, diversos grupos se formavam. Muitas pessoas, muitas famílias iam sendo agregadas à igreja. Havia um grande crescimento nos primeiros momentos da igreja, logo após a morte e ressurreição de Jesus e o início da era chamada apostólica. Muita gente aderia à fé em Jesus Cristo e no seu Evangelho. E esse aumento de pessoas, do volume de pessoas dentro das comunidades que se formavam em diferentes lugares, mas principalmente ali à volta de Jerusalém, também trouxe dificuldades e muitas necessidades. Muitas questões surgiam e era necessário buscar soluções. E a igreja, com os seus grupos localizados em uma ou outra região ali nas proximidades de Jerusalém, eram compostas de pessoas diferentes, né? Judeus, gentios, né? Gregos, como são chamados gentios aqui, e essas pessoas viviam cada um, é claro, em suas casas, né? Elas não moravam todas juntas, elas apenas se reuniam e elas faziam as suas reuniões, né? E assim elas desenvolviam a sua vida de fé. Mas uma coisa muito importante, hoje também é assim, né? Mas naqueles primeiros dias, a maioria das pessoas que eram agregadas a igrejas, ou os grupos que compunham a igreja primitiva, eram pessoas vindas de famílias empobrecidas. E entre muitas necessidades, elas sofriam também a falta de alimentos. Mas os apóstolos tomavam providência para não deixar isso de lado e suprir, na medida do possível, as necessidades das pessoas que faziam parte da igreja, do corpo de Cristo, daqueles dias. E com isso, a anunciação do Evangelho foi ficando meio que de lado, que era a principal missão dos apóstolos, né? E como estava sendo prejudicada a pregação, a anunciação do Evangelho, eles decidiram, né, escolher auxiliares para poder estar assim, colaborando na administração da igreja e vendo as necessidades, as dificuldades do povo e tentando suprir das melhores maneiras possíveis. De acordo também, é lógico, com as possibilidades que tinha a igreja de então. E eles escolheram 7 homens, 7 auxiliares entre o povo, pessoas de boa reputação, né? Pessoas bem vistas pela igreja e principalmente pelos de fora. Isso é muito importante. Por isso, ter bom testemunho das pessoas que são de fora da igreja. Que dentro da igreja mole, né? Todo mundo é irmão, uma benção. Lá fora é que se sabe, na verdade, quem é que são as pessoas. Estevão estava entre esses 6. Era Estevão e mais 6. Estava entre esses 7. Para desenvolver um trabalho simples, né? Um trabalho para servir como servos, não para liderar, não para serem destaque, mas para serem pessoas que iriam servir gregos e judeus, pessoas que faziam parte da igreja de perto e um pouco mais distante, que tinha alcance da ação dos apóstolos. Não para serem líderes, mas para serem servos. E eles faziam isso de bom coração. A função de servo
Estevão abraçou com muita convicção de que era Deus quem tinha escolhido ele. E por isso ele dedicava muito, se dedicava bastante, porque esta era a oportunidade que Deus tinha lhe concedido para servir na causa do Senhor. E ele viu ali, além da oportunidade dada por Deus para ele poder servir, uma oportunidade muito grande dele poder estar testemunhando a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho, fortalecendo a vida, a fé das pessoas com quem ele tinha contato, e pregando, anunciando o reino de Deus anunciado, que tinha sido inicialmente anunciado por Jesus Cristo. Nesta função de servo, sem uma alta posição, ele demonstrava então com as suas palavras, com as suas ações, né, o amor de Deus manifestado na sua vida através de Jesus Cristo. E ele pregava isso, ele falava isso com toda a convicção. Estevão, pelo que se pode perceber na narrativa bíblica, ele contagiava as pessoas com quem ele tinha contato. Ele exalava o bom perfume de Cristo, né? E muitas pessoas assim iam sendo agregadas à igreja, aos grupos que compunham a igreja primitiva, que estavam ali, localizadas naquela região. Um dos grandes motivos do sucesso de Estevão, além de ter sido escolhido por Deus, é porque Estevão era um homem humilde, honesto, era uma pessoa que tinha boa reputação, era uma pessoa sincera, não almejava dons nem cargos. E tem gente que quer fazer grandes discursos, desenvolver grandes argumentações, mas não tinha aquilo que Estevão tinha. Ele era humilde. Muitos são arrogantes. Ele era honesto, muitos são desonestos. Ele tinha uma boa reputação das pessoas, de dentro e de fora da igreja. Quanta gente da convivência da igreja não são bem vistas, nem na igreja nem fora da igreja. Quantas pessoas de dentro da igreja com quem a gente convive não são sinceros, são falsos. Como diria alguém, né? Igual a nota de R$3, né? Difícil, não vai ver nunca, né? Então, essas coisas são insubstituíveis, essas qualidades são insubstituíveis. Estevão tinha bom testemunho. E uma pessoa, quando ela é conhecida pela sua boa reputação, o que ela fala tem crédito. As pessoas ouvem, dão crédito. Ao contrário disso, as pessoas vixe, esse cara é pura conversa, converseiro louco, não vira nada. Mas o texto também nos diz que Estevão era cheio de graça e cheio de poder. Olha a ordem. Em primeiro lugar, a graça. A quem busque poder para fazer curas, para fazer sinais, milagres, prodígios, falar em língua, profetizar, isso e aquilo, mas não conta com a graça. A graça é o que se manifesta primeiro, tem que se manifestar primeiro na vida de uma pessoa, para que então ela tenha algum poder ou receba poder de Deus para si, para beneficiar a sua vida e para poder partilhar alguma coisa com alguém. Sem a graça é impossível ter poder. A graça é a primeira coisa na vida cristã. Sem ela,
não se pode crer. Sem a graça não existe perdão de Deus. Sem a graça não se é salvo. E não se pode ter herança no reino de Deus. É pela graça que Deus regenera. É pela graça que Deus justifica, que Deus santifica. É pela graça que Deus concede poder para que uma pessoa possa desenvolver uma missão, desempenhar as funções de um cargo. E também recebe pela graça poder para superar dificuldades, para superar as dores da vida e para suportar os tempos difíceis, assim como disse o Senhor a Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Estevão era humilde, era fraco diante de Deus, mas era cheio de poder e fazia muitos milagres, muitos sinais. Estevão era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, porque a fé desassociada da sabedoria, da razão, é fanatismo, é loucura. Estevão não era assim. A fé e a espiritualidade, os dons espirituais, sempre têm que ser dirigidos pela razão e pela sabedoria que se recebe de Deus através do Espírito Santo. As Sagradas Escrituras ressaltam em muitas oportunidades, em muitas das suas narrativas, a necessidade de se obter sabedoria vinda de Deus. Se você ver o livro de Provérbios, ele vai falar de sabedoria. 1 Coríntios 14, 20 vai falar da sabedoria. Tiago 1, 5 vai falar da sabedoria. Peça a Deus se você tem falta de sabedoria. Deus, nos dias atuais, nos tempos da igreja, não usa mulas mais como usou a de Balaão. Entenda bem isso. Aquela narrativa de Números 22, os versículos 27 ali, juntos ali, com alguns versículos seguidos, Números 22, de 27, 25 até 29, por aí, ele usou uma mula para falar com um falso profeta. Hoje Deus não usa mais mula, usa pessoas. E as pessoas têm que ter sabedoria. Além de tudo, do que é necessário, ser de fato cristão, crer de fato, ter o Espírito Santo habitando em si, ela precisa ser sábia. Precisa usar a sua fé junto com a sua razão. Caso contrário, loucura e fanatismo. Esse não era o caso de Estevão. Estevão também não tinha preconceitos. Tratava todas as pessoas iguais. Os judeus, os gregos, os gentios, pessoas de culturas, de religiões diferentes que foram agregadas à igreja, mas para eles todos eram iguais, todos eram irmãos em Cristo e mereciam respeito, mereciam ser tratadas de maneira digna. Ele não tinha preconceito. Ele não estabelecia barreiras para se relacionar com as pessoas. Ele não fazia acepção de pessoas. Deus aceita todos, mas muitos cristãos renegam os outros. Não dizem santos puros e não podem se contaminar com certas pessoas. Todos os seres humanos são, assim como disse Jesus, os nossos próximos, são os nossos semelhantes, são nossos irmãos. A parábola do samaritano,
lá de Lucas 10, ou então de Mateus, lá em Lucas 10, de 25 até 37, deixa bem claro essa questão do próximo. Mateus 25, de 31 a 40, também nos diz a respeito disso, que Deus, através de Jesus, trata das pessoas que não são da nossa comunidade, ou da nossa religião, da nossa igreja, dos nossos grupos cristãos, como pequeninos. Lembra-se? Olha, eu estava preso, você foste me ver, eu estava doente, você me visitou, eu tive fome, eu tive sede. Quando que eu fiz isso? Quando você fez a um desses meus pequeninos irmãos. Estevão sabia disso, por isso ele agia assim. Infelizmente hoje, meus irmãos e minhas irmãs, existe muito preconceito entre os cristãos. E isso é um dos maiores impedimentos para a anunciação do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho do Reino de Deus. Enquanto, eu já disse isso em várias oportunidades, mas enquanto pessoas, enquanto almas estão sedentas, estão famintas, sedentas das águas vivas que o cristão tem nele, aquele que crê em Jesus Cristo de acordo com as Sagradas Escrituras, famintos da palavra de Deus, contida no Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho do Reino de Deus, os cristãos estão indiferentes, as igrejas estão indiferentes, se isolando, fechando-se dentro de si, dentro das suas paredes doutrinárias, dos seus templos, que na verdade não são templos coisa nenhuma, são casas onde eles são prédios, são construções onde eles se reúnem, porque a igreja é o povo, a igreja é a pessoa. Templo é a vida do cristão verdadeiro que crê em Jesus Cristo de acordo com a Sagrada Escritura, onde o Espírito Santo habita. Muitas pessoas estão errantes, como ovelhas que não têm pastor. E os cristãos, as denominações, as igrejas ditas evangélicas, na sua maioria absoluta, estão se distanciando, se fazendo de surdas, de cegas, não estão vendo, não estão ouvindo. Vamos ficar distante. O mundo está perdido, não vamos nos misturar. Nós não podemos ter contato com essa gente. E assim vão se isolando e criando a mentalidade de que é necessário se isolar de fato do mundo. Se esquece que Jesus Cristo veio para os pecadores que estavam onde? Estão aonde? No mundo. É difícil, mas a igreja tem que se adequar à questão da sabedoria. A igreja precisa buscar no Senhor meios, rumos, métodos, maneiras, recursos para poder fazer a sua obra, cumprir a sua missão de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Ao contrário de Estevão, a maioria dos cristãos não trazem em si hoje as marcas de Jesus. Não trazem em si as marcas de Jesus. Veja lá 2 Coríntios 4, 10. Gálatas 6, 17. Muitos cristãos, muitas denominações hoje em dia, não são, como Estevão era, balizas vivas que indicavam os caminhos para o reino de Deus. A maneira de ser de Estevão era tão gratificante que ele, do jeito dele ser, ele incomodava os líderes da religião dos judeus, até que foi preso.
Lá em Atos 6, de 8 a 15, você vai ver isso. O rosto de Estevão brilhava. Brilhava em Atos 7, 60, né? Desculpa aí. Ele pede perdão a Deus, ele pede que Deus perdoe os seus assassinos. Não imputasse a eles aquela culpa, devido à ignorância deles. Hoje, muitos cristãos não têm condição de perdoar a ofensa de um irmão para com ele. Que dirá, então, de quem joga uma pedra, de quem provoca a morte. É interessante falar de Estevão, porque é uma vida significativa na história da igreja, mas poucas pessoas se aventuram a pregar só porque isso exige compromisso. Tudo que está contido no Novo Testamento, nas narrativas das Sagradas Escrituras, está ali para contar historinha, não. Não está ali apenas para servir de preenchimento de espaços com os seus conteúdos. Hoje, infelizmente, no cristianismo atual, na vida das igrejas ditas evangélicas da atualidade, faz muita falta pessoas como Estevão, capaz de servir o próximo, de servir a Deus, sem estrelismo. A maioria dos cristãos atuais querem cargos, querem poder. Muitos são aqueles que respondem aos apelos que são feitos dentro das comunidades, dentro das igrejas, para desempenhar tal ou tal função. Mas são poucos os que cumprem aquilo que foi determinado, ou foi dito, olha, esse cargo exige isso, exige aquilo. Poucos são os que cumprem. Muito poucos. Atender apelo é uma coisa. Tem gente que é campeão do apelo. Tô dentro, tá nada. É só conversa. Maioria, infelizmente. E isso principalmente nos casos onde os cargos, né, ou como gostam de dizer, os ministérios, não tiver brilho, não tiver destaque. Muito poucos são os cristãos que têm condições ou que desejam serem servos na obra de Deus. Poucos, muito poucos. Estevão faz falta. Pessoas como Estevão faz falta na vida das comunidades cristãs de hoje. Eu vou dizer aqui, contrariando muitas pessoas, que para servir a Deus, para pregar o Evangelho, para auxiliar as pessoas, o cristão não precisa ter ministério, não. Ele pode ser, né, um servo de Deus com o testemunho da sua vida, com os seus atos, com as suas palavras, sem necessidade de ministérios pomposos, cheios de estrelas, cheios de brilho. Enquanto ele é pai, enquanto ele é filho, enquanto ele é marido, enquanto ou no caso da mulher, enquanto ela é esposa, enquanto ela é filha, enquanto ela é mãe, enquanto ela é vizinha, enquanto ela é professora, ou professor no caso do homem, empregado, patrão, ele pode. Se ele tem uma fé verdadeira, ele pode estar partilhando aquilo que Jesus Cristo fez através do Espírito Santo na sua vida, sem estardalhaço, sem fanatismo, sem loucura, colocando as palavras certas na hora certa. Se ele se dispor a isso, Deus vai mostrar para ele, dentro da normalidade da sua vida, as oportunidades para ele agir
e para ele mostrar e demonstrar a fé e a transformação que Deus, através do poder do Evangelho, do poder do Espírito Santo, já fez na sua vida. É isso que contagia. É isso que contamina as pessoas. Puxa, eu preciso disso, vai dizer as pessoas, eu preciso disso na minha vida. Isso pode ser feito pelo cristão verdadeiro, que tem a fé em Cristo, assim como diz as Sagradas Escrituras. Ele pode fazer isso de modo simples, de modo sábio, de modo inteligente. Ele pode demonstrar Jesus. E ele pode mostrar às pessoas as obras que o Espírito Santo fez na própria vida dele. Porque o Espírito Santo habita em cada um dos cristãos, assim como habitou em Estevão, cristão que crê no Senhor Jesus Cristo de acordo com as Sagradas Escrituras. Todo cristão tem o que partilhar. Se não pode ser bens, pode ser a fé. Pode ser o testemunho colocado na hora certa, sem estardalhaço, sem pantominas. Estevão foi um personagem inspirador para mim. E eu espero que também seja para muitas pessoas que têm oportunidade de estar assim, me vendo e me ouvindo nesse momento.